E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Nós somos o Rodrigo aqui falando, o mestre do terror ali, só sendo o mestre do terror, porque ele não faz outra coisa. E nós viemos falar nesse vídeo sobre aquele gibizinho que está ali no fundo, já está aparecendo. Gibizinho do Pato Donald. Viemos dar mais um espaço para edições da Disney, porque andei lendo o Pato Donald. Tenho lido bastante Disney ultimamente e li esse gibizinho recentemente. É uma edição bem velhinha que eu tenho, é dos anos 80. Vamos virar aqui, vamos, né, sem mais enrolação, vamos direto ao ponto, né? Vamos direto à questão. Tem uma propaganda com o Didi, quando jovem. Didi era um menino. Na edição número 1488, de 16/5/1980. Olha isso, hoje em dia é uma raridade, é uma relíquia, né? Trazia na capa o Super Pateta, numa piadinha na qual... Eu tenho uma revista do Zé Carioca, que saiu um vídeo aqui no canal que tem a mesma pegada, né? Uma piadinha na capa, ele espirra e faz um buraco no chão. Aquelas coisas da Abril, né? A revista é do personagem X, mas aparece o personagem Y na capa e tava tudo bem. Ninguém tava preocupado com coerência na época. E o que eu tenho para dizer sobre essa edição é que é uma edição bastante corriqueira. Não tem muita coisa para se falar, assim. Tem Donald especialista em limpeza. O Donald é meio que o Seu Madruga da Disney, né? É o cara que nunca trabalha, nunca para no emprego, nunca quer trabalhar, mas ao mesmo tempo tá sempre trabalhando, porque já trabalhou de tudo. Já foi repórter, já foi faxineiro, já foi policial, já foi taxista, já foi bombeiro, já foi maquinista. Aqui ele era especialista em limpeza e ele era um sucesso. As pessoas contratavam ele sempre, ele realmente resolvia os problemas, ele era muito bom no que fazia. Mas o negócio subiu a cabeça dele e quando ele foi contratado para limpar o relógio da cidade, como não poderia deixar de ser, o Donald fez besteira, porque a cidade inteira realmente confiava, realmente se guiava pelo relógio da cidade, o relógio da torre, e ele detonou o mecanismo do relógio, fez o relógio atrasar. O relógio tem 4 faces, cada face do relógio passou a marcar um horário diferente, e ele provocou um desastre com trens, com carro, e terminou tendo que usar a sua capacidade de especialista em limpeza para limpar a cidade de 1 tonelada de barris de melado que se espalhou pela cidade. É a típica história do Donald se dando mal. Não tem créditos para saber quem desenhou. Eu não tenho e escreveu, né? Eu não tenho esses conhecimentos, eu não sou bom bastante para saber disso e não fui procurar, claro. Depois tem uma história do professor Pardal, na qual eu tenho um presente para vovó. Alguém disse certa vez que o professor Pardal, na verdade, foi o cara do Caliçota, né? Ele disse que o Pardal, na verdade, não é o Pardal, né? Ele não é um Pardal, ele é um frango. Acho que foi isso. Tipo, sabe aquela coisa do eu vi, não posso desver, eu ouvi, não posso desouvir? Agora eu fico com isso na cabeça quando eu vejo o Pardal, né? A vida inteira chamando o cara de Pardal e nunca questionando o que ele é. Veja que ele não é um pardal. É que às vezes simplesmente não ocorre na cabeça da gente que alguns nomes são traduções, são adaptações. Bom, o Pardal vai tentar tirar uns dias de folga do sítio da vovó. Alguém andou recortando aqui, como vocês perceberam. E ao invés de tirar folga, ele começa a fazer 1 milhão de invenções diferentes e ao invés de melhorar a vida da vovó e do sítio, na verdade ele só piora. Uma coisa que eu sempre acho interessante nas histórias do Pardal é a história secundária que sempre acontece do Lampadinha. O Lampadinha tá sempre vivendo alguma aventura secundária, tipo, sabe aquela coisa do Sérgio Aragonês no MED, aquelas marginais do Aragonês que fica acontecendo nas margens da página. O Lampadinha é parecido. Tá aqui o Pardal fazendo suas invenções malucas e o Lampadinha tá interagindo numa verdadeira guerra particular contra vários dos animais do sítio.
E se você não prestar atenção, você perde isso. E é corriqueiro nas histórias do Pardal. Olha, ele termina inclusive vestindo uma armadura aqui, ó, e indo lutar contra o pato. É legal, é um espetáculo à parte. As histórias do Pardal têm minha atenção por causa disso. Depois tem uma história do Pateta com o tal do Ranulfo, personagem que eu pouco conheço e história pouco interessante. Curtinha e boba, não curti muito. É uma tentativa de humor que nem sempre funciona. Capitão Moby Dick, história de uma página, uma piadinha na verdade, também nada a ver. E aquela que eu considero a melhor historinha da edição, é Donald e Peninha em Bra Bra Bra. O que se resume isso? Donald e Peninha vão fazer uma entrevista com um campeão mundial de karatê que está em Patópolis. Eles levam inclusive um tradutor. E o tal do tradutor também sabe karatê. Na época, essa coisa de generalizar, essa coisa de estereotipar, ninguém ligava, né? Todo japonês tinha que saber karatê. Levaram ele para traduzir a entrevista. Eles chegam lá, eles pensam que esse cara é o mestre karateca que eles têm que entrevistar, mas é este o cara, ele é minúsculo. O Peninha, que já tinha apanhado do tradutor, já toma uma surra do mestre de karatê, porque os caras estão falando e o tradutor, porque o Peninha fala besteira, né? E depois o tradutor e o mestre karateca entram ali numa conversa e os três japoneses ficam conversando animadamente e esquecem o Donald e o Peninha, e o Donald e o Peninha não tem mais como fazer a entrevista, porque o tradutor não está mais prestando atenção. E aí eles tentam entrar na conversa e como os caras ficam falando Bra, 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 que eu achei meio bobo isso, né? Não conheço, não sou especialista em japonês, mas não lembro de ter ouvido nenhuma conversa em japonês que lembre essa sonoridade, Bra, Bra, Bra. Mas enfim, eles ficam conversando, o Donald e o Peninha tentam chamar a atenção deles e entrar na conversa, e o Peninha fala Bra, Bra. Eles ficam ofendidíssimos com o Bra Bra, dão um pau no Peninha, os três. O Donald intervém e diz: vocês não podem bater nele só porque ele disse Bra Bra. Imediatamente eles dão um pau no Donald e eles desistem da entrevista. Encontram o Patinhas, né? O tio Patinhas, estão explicando para ele por que a entrevista não deu certo, só que eles estão na frente de uma pastelaria. Mais um pouco de estereotipização aqui, né? Mais um pouco de estereótipo. O japonês tem que ser dono de pastelaria oriental, na verdade. E eles falam porque o Peninha disse Bra Bra quando o tio Patinhas pergunta por que a entrevista não deu certo, e sai todos os caras de dentro da pastelaria para dar um pau neles de novo, porque aparentemente o tal do Bra Bra é uma palavra que ofende demais. É a melhor historinha da edição. E a história da leitura às vezes é isso, né? Nem sempre tem um material realmente maravilhoso, nem sempre tem uma coisa realmente fantástica para você ler. Às vezes as edições são corriqueiras e pouca coisa se salva. Mas tudo merece um registro nesse canal. Se você curtiu esse vídeo, likezinho aí pra mim, pro meu queridão mestre do terror. E fomos.